a palavra do Senhor na epístola de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Epístola de Judas. É uma epístola pequena, apenas com 25 versículos. Nós leremos os versículos 20 e 21. Diz assim o texto. Epístola de Judas, versículos 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém, irmãos? Que o Senhor Deus aplique a sua palavra em nossas vidas, tá bom? E nos fale por meio dela também nesta noite. Dizem os estudiosos do Novo Testamento que uma epístola ou uma carta, né, que é o gênero literário de maior prevalência no Novo Testamento, é um documento ocasional ou circunstancial. É um documento escrito a partir das necessidades dos seus destinatários, dos seus leitores. É o que acontece nesta epístola de Judas. Por exemplo, na primeira parte da epístola, que é aquela parte onde contém o autor, o destinatário e uma saudação, nós encontramos aqui o autor da epístola, que assim se apresenta: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Pelo fato de Judas ter se identificado como irmão de Tiago, sem fazer alguma referência a esse Tiago, indicando que Tiago era muito conhecido na igreja primitiva, os estudiosos dizem que esse Tiago aqui é o líder da igreja em Jerusalém, conforme Atos capítulo 15, é reputado pelo apóstolo Paulo como uma das colunas da igreja e, conforme Paulo, Tiago é um dos irmãos do Senhor Jesus que se converteu após a ressurreição do seu irmão, o Senhor Jesus. Sendo, portanto, Judas irmão de Tiago e meio-irmão do Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui no texto é que Judas poderia ter se apresentado como o irmão do Senhor Jesus. Mas, em vez de enfatizar a sua relação sanguínea, ele enfatiza a sua relação espiritual. Ele se apresenta aqui como servo ou escravo de Jesus Cristo. Ele agora tem a Jesus, o seu irmão, como senhor da sua vida. Ele se coloca então na condição de escravo e servo de Cristo, indicando assim a sua humildade. Após apresentar-se, Judas então menciona os destinatários da epístola. Quem são os destinatários da epístola, né? Quem são as igrejas às quais Judas escreveu esta epístola? Nós não temos aqui uma identificação geográfica, né, como Paulo faz, carta de Paulo aos Filipenses, né? Ou seja, a igreja que estava na cidade de Filipos, a carta de Paulo aos Efésios, a igreja que estava lá em Éfeso. Ele não faz isso, mas ele faz uma identificação teológica doutrinária. Ele diz assim: aos chamados, né, nesta expressão nós temos a doutrina da vocação eficaz. Judas escreve, né, e envia esta epístola àqueles irmãos que foram eficazmente chamados para a salvação e comunhão em Cristo. Em seguida, ele diz assim: aos amados em Deus Pai, né? Nós temos aqui a doutrina da eleição, a doutrina, né, do amor eletivo de Deus. Uma das características do amor
é que o amor, ele atrai para si, né, a pessoa amada, de modo que Judas, ao se dirigir às igrejas, as quais ele escreveu, ele as qualifica como igrejas que foram amadas eletivamente por Deus, foram eleitas por Deus, escolhidas por Deus, e num ponto da sua história foram chamadas eficazmente para a salvação em Cristo Jesus. E em seguida ele diz aos guardados em Deus, em Jesus Cristo, né? Essa expressão guardados, né? Ela sugere a ideia da perseverança dos santos. A expressão verbal nos dá a ideia de uma igreja que foi guardada, isso é um ato passado, e no presente ela continua recebendo essa ação de Deus, sendo preservada, guardada e preservada para o dia de Cristo Jesus. Nós temos aqui então a doutrina da perseverança dos santos. Ao descrevê-los dessa forma, Judas então os qualifica como aqueles que foram chamados eficazmente, amados eletivamente e guardados em Cristo Jesus. Depois nós temos a conclusão dessa primeira parte da epístola, que é uma saudação, quando ele disse assim: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Né? Judas, ele utiliza, irmãos, aqui um modo verbal que na literatura clássica antiga, do grego clássico, era chamado de optativo, que é o modo do desejo, da vontade, da volição. Judas, ele não simplesmente cumpre aqui uma convenção epistolar, mas ele expressa o que ele desejou para estas igrejas. Ele desejou que o Senhor multiplicasse a sua misericórdia, o seu amor e a paz do Senhor sobre estes irmãos, tá? Indicando que o verdadeiro pastor está preocupado com a vida espiritual da igreja. Após concluir então essa primeira parte, Judas, no versículo 3, ele menciona o objetivo da epístola. Qual foi o objetivo da epístola de Judas? Veja o versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que a gente percebe é o seguinte: quando Judas estava escrevendo essa epístola, ele tinha um objetivo. O objetivo era escrever uma epístola, né, que fosse um tratado sobre a doutrina da salvação. Mas no momento em que ele escrevia essa epístola, ele se sentiu obrigado a escrever, exortando estas igrejas a batalharem, a lutarem pela fé que fora entregue de uma vez por todas aos santos. Ou seja, o objetivo da epístola é exortar, né, admoestar, a defender a fé que for entregue de uma vez por todas à igreja. Fé, aqui nesse versículo, não tem aquele sentido objetivo de confiança. Fé tem um sentido não subjetivo, mas objetivo, apontando para aquilo em que se crê, aquilo que é objeto da nossa fé. A fé aqui é a palavra de Deus, que é o registro da revelação de Deus. Para Judas, a revelação de Deus tinha sido escriturada, tinha sido dada à igreja, e é em favor dessa revelação escriturada, que é a palavra de Deus, que a igreja deve empreender todo o esforço e defender a palavra do Senhor, defender todas as suas prescrições para a sua igreja e para o mundo. Então o objetivo é: defendam a palavra do Senhor. No versículo 4,
nós temos a justificativa. Por que Judas escreveu essa epístola com o objetivo de exortar os irmãos a defenderem a fé? A justificativa está no versículo 4, diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Observem que a justificativa para escrever, exortando a igreja a defender a fé, está no fato de alguns indivíduos, alguns falsos mestres, alguns falsos apóstolos terem se introduzido nestas igrejas com dissimulação, sorrateiramente, sem manifestarem o que verdadeiramente eles eram e cuja presença representava uma ameaça à saúde espiritual destes irmãos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Quem são esses indivíduos? Os quais, desde muito tempo, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Meus irmãos, Judas está falando de homens que foram literalmente pré-escritos para condenação. A expressão verbal utilizada por Judas aqui indica que o estado espiritual de condenação não pode ser alterado, não pode ser mudado. Eles foram, se por um lado as igrejas foram amadas eletivamente por Deus, por outro lado, estes homens foram literalmente preteridos, pré-escritos, predestinados, destinados para condenação. Por mais difícil que seja a gente entender o amor eletivo e uma ação de preterição, de condenação de Deus, é o que o texto põe para nós. E qualquer dúvida que vocês tiverem, procure o pastor Jadilson, que ele vai explicar para vocês depois. Judas está falando de homens que foram pré-escritos para condenação. Por serem assim, estes homens são homens ímpios. O que caracteriza a impiedade é a não relação com Deus. O ímpio diz no seu coração não a Deus. O ímpio nega a existência de Deus. O ímpio não busca a Deus. O ímpio não acredita em Deus. O ímpio não tem nenhuma relação com Deus. Eram assim esses homens. Assim eles são qualificados por Judas, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Nós temos aqui uma outra característica desses homens: eles eram libertinos. O que está por trás dessa expressão transformar em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo é um movimento herético do primeiro século que ficou conhecido como gnosticismo. Gnosticismo era um movimento que misturava judaísmo e filosofia judaica. Tinha uma influência platônica muito forte quanto àquela dicotomia, quando se afirmava que o espírito é bom e a matéria é má. A consequência disso para a salvação era que a salvação seria, segundo os gnósticos, apenas para o espírito ou para a alma e não para o corpo. Isso tinha uma aplicação prática quando diziam que o que fosse feito por meio do corpo, no final não teria nenhuma influência sobre a salvação da alma, pois a salvação era apenas para a alma e não para o corpo. Então, comamos e bebamos, vivamos sem nenhum compromisso com a lei moral de Deus, porque no final quem vai ser salvo é apenas a nossa alma ou o nosso espírito. E assim eles transformavam em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E no final do versículo 4, eles ainda atacavam a divindade de Jesus e negam
o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ainda estavam atacando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, a presença desses homens representava uma ameaça à saúde espiritual destas igrejas. Por isso, Judas escreve exortando para que elas defendam a fé que eles foram entregues de uma vez por todas. Meus irmãos, depois de justificar, do versículo 5 até o versículo 16, Judas vai fazer uma descrição destes falsos mestres a partir de exemplos negativos do Antigo Testamento. Por exemplo, versículo 5: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. A semelhança daqueles israelitas que saíram do Egito, mas que pereceram no deserto porque não creram em Deus, esses falsos mestres eram apóstatas, tinham abandonado a fé, abandonado o Senhor, tornando-se um exemplo de incredulidade, do que significa ser uma pessoa que não crê no Senhor. Deus salvou um povo e depois destruiu os que não creram lá no deserto. Versículo 6, ele menciona o exemplo de anjos, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande Deus. Alguns comentaristas afirmam que um dos pecados dos anjos foi o orgulho, a soberba, a altivez, o desejo de ser como Deus. Assim também eram os falsos mestres, eram orgulhosos, altivos, soberbos, insubmissos. Se por um lado eles eram ímpios, incrédulos, eram também arrogantes e altivos. No versículo 7, nós temos o exemplo de Sodoma e Gomorra, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Nós sabemos qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, cidades que se entregaram a todo tipo de pecado sexual, atraindo para si então a ira de Deus. Assim também eram os falsos mestres. Então Judas vai caracterizar, vai descrever o perfil dos falsos mestres do versículo 5 até o versículo 16, tá bom? Depois de denunciar a presença deles e a ameaça que eles representavam, Judas então se dirige agora às igrejas às quais ele escreveu e vai dizer o que elas devem fazer diante da ameaça que está no meio delas. Versículo 17, irmãos: vós, porém, essa conjunção adversativa, porém, estabelece um contraste de ação, de conduta, de atitudes que as igrejas devem ter em relação a estes falsos mestres. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, Interessante é como Judas, ao se dirigir a estes irmãos, quando ele vai exortá-los, ele lhes diz assim: lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o declínio da vida espiritual começa com o esquecimento da palavra.
quando nós começamos a esquecer da palavra, a negligenciá-la, naturalmente a nossa vida espiritual, ela declina, ela decai. Provavelmente aconteceu isto com os falsos mestres. Versículo 18: os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Depois de exortar estas igrejas a se lembrarem da palavra do Senhor proferida pelos apóstolos, nós chegamos então no texto que diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Diante então da presença desses falsos mestres, o que as igrejas devem fazer? Diante da ameaça do falso apóstolo, do falso pastor, diante da ameaça da heresia, o que a igreja deve fazer? Nesse texto dos versículos 20 e 21, nós vamos colocar, irmãos, para efeito de compreensão, o versículo 21 começa com um verbo na sua forma finita. No texto grego está no imperativo: guardai-vos no amor de Deus. No versículo 21, no versículo 20, nós temos três expressões verbais que são traduzidas pelo nosso gerúndio: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, no versículo 21, esperando pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses três gerúndios funcionam como orações subordinadas que vão explicar como a ação do verbo principal deve ser realizada. Guardai-vos no amor de Deus é o imperativo. Agora, como é que nós nos guardamos no amor de Deus? De modo muito didático, Judas, ele deu a ordem, o mandamento: guardai-vos no amor de Deus, e em seguida ele ensinou como a igreja deve guardar-se no amor de Deus e assim estar imune ao falso ensino e à influência do falso mestre. Como é que ela deve fazer isso então? Edificando-se na fé santíssima, orando no Espírito e esperando pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre isso que eu quero então tecer algumas considerações. O tema é: guardai-vos no amor de Deus. Como nós nos guardamos no amor de Deus e nos tornamos imunes ao falso ensino e ao falso apóstolo? Como nós nos tornamos imunes, irmãos, à falsa doutrina, ao falso ensinamento? Em primeiro lugar, o texto responde quando Judas diz assim: guardai-vos no amor de Deus, edificando-vos, em primeiro lugar, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, ou edificando-vos na vossa fé santíssima. Nessa expressão edificando-vos, nós temos a ideia de que a nossa vida, a vida cristã, deve ser construída, deve ser edificada sobre a palavra do Senhor. Guardai-vos no amor de Deus, edificando-vos na vossa fé santíssima. A expressão verbal traduzida aqui no texto por edificando-vos sugere a imagem de um prédio ou de uma casa, que são construídos sobre um alicerce, sobre uma base. Como eles são construídos sobre uma base ou um alicerce, sobre um fundamento, assim também a vida cristã é construída sobre um fundamento.
e este fundamento é a palavra do Senhor que fora entregue de uma vez por todas à sua igreja. A expressão no gerúndio, edificando-vos, sugere que essa construção da vida cristã sobre a palavra do Senhor, segundo a palavra do Senhor, é para a vida toda. Ou seja, enquanto o Senhor nos conservar em vida como igreja que milita em prol do Evangelho, ela deve edificar-se, ela deve construir a sua vida sobre a palavra do Senhor. E observem como essa fé que equivale à palavra, ela é qualificada como uma fé santíssima. Isso aponta para a natureza perfeita da palavra. Sendo a palavra a nossa fé santíssima, ela é a palavra, inspirada por Deus, ela é uma palavra inerrante, é uma palavra infalível e é uma palavra que revela tudo quanto é necessário para o alimento espiritual da igreja e para reparar também as deficiências da igreja e para prepará-la para o combate contra o falso ensino. Edificando-vos sobre a vossa fé santíssima. Meus irmãos, o Senhor Jesus, quando concluiu o Sermão do Monte, ele o concluiu com uma parábola. Depois de pronunciar um longo sermão, ele o conclui dizendo o seguinte: olha, ele compara o homem que ouviu as suas palavras e as praticou a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E de repente caiu a chuva, transbordaram os rios, os ventos sopraram contra aquela casa que não caiu. Por quê? Porque estava alicerçada sobre a rocha. Meus irmãos, na vida cristã, muita chuva cairá sobre nós, muitos rios transbordarão, muitos ventos soprarão, muitas serão as dificuldades, mas se nós estivermos com a vida construída, alicerçada na palavra do Senhor, nós seremos inabaláveis, porque é esta palavra quem nos dá firmeza e quem nos dá estabilidade. Portanto, nós nos guardamos no amor de Deus quando nós nos edificamos, quando nós construímos a nossa vida sobre a palavra do Senhor. Segundo lugar, nós nos guardamos no amor de Deus quando nós oramos. Quando nós oramos. O versículo diz assim, versículo 20, Vós, porém, amados, guardai-vos no amor de Deus, edificando-vos na vossa fé santíssima e orando no Espírito Santo. Nós temos, irmãos, na nossa tradição reformada, os meios de graça. Os meios de graça são os meios, os instrumentos que Deus utiliza para nós nos apropriarmos da intercessão de Cristo por nós. O primeiro meio de graça é a palavra. Nós acabamos de analisar aqui no texto. O segundo aqui no texto é a oração. O Novo Testamento, ele utiliza várias expressões para traduzir a palavra oração. Aqui no texto, nós temos uma expressão traduzida por oração que indica literalmente um movimento em direção a Deus. Então, o que é orar? Orar é se movimentar em direção a Deus. Na vida do Senhor Jesus, esse movimento em direção a Deus, ele foi contínuo, ele foi habitual, ele foi costumeiro. Na vida da igreja, deve ser assim também.
Alguém já disse que, como para a ciência, como não existe ciência sem pesquisa, não existe vida cristã sem oração. E Judas, ao exortar estas igrejas a lutarem contra os falsos mestres e contra a falsa doutrina, ele os exorta a orarem, porque a oração, ela é um instrumento de Deus para o combate contra o falso ensino e o falso mestre, o falso apóstolo. Quando alguém se aproximar de nós, isso é muito comum na universidade. Na universidade nós vamos encontrar professores ímpios com ideias contrárias à palavra de Deus, né? Vão atacar a doutrina da criação, vão negar a divindade de Jesus, vão pregar uma certa libertinagem sexual, como estes falsos mestres. Isso pode, irmãos, incomodar ou causar, né, alguma dúvida, por exemplo, no jovem que está começando a sua carreira universitária. Mas, meus irmãos, quando isso acontecer, Deus nos dá um meio de graça poderosíssimo para a nossa imunidade quanto a esse tipo de influência, que é a oração. Quando a dúvida sobre algum aspecto da nossa fé pairar sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, nós temos, irmãos, que recorrer a Deus em oração para que Ele dissipe qualquer tipo de dúvida com relação ao que a Bíblia ensina com relação à nossa esperança. Na luta contra as dificuldades cotidianas, a oração é também um meio de graça poderosíssimo para o enfrentamento delas. Por exemplo, nós temos o apóstolo Paulo escrevendo lá aos Filipenses, dizendo-lhes: não andeis o quê? Ansiosos de coisa alguma, né? Em vez de deixar a ansiedade, a preocupação ou a angústia ocuparem e dominarem a nossa mente e o nosso coração, nós devemos o quê? Substituir essas coisas pela oração. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, porém, né, fazei conhecidas diante de Deus pela petição, né, pela súplica, pelas ações de graças. Quando nós substituímos a ansiedade pela oração, irmãos, Paulo fala de uma ação consoladora, encorajadora de Deus. Ele diz assim: quando nós oramos, substituindo a ansiedade pela oração, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, fará o quê? Guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. É o próprio Deus quem estará diante da nossa mente, do nosso coração, nos protegendo contra todo tipo de ataque externo que queiram causar alguma inquietação na nossa vida. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, capítulo 5, escrevendo a algumas igrejas, ele disse assim: irmãos, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então nós temos um Deus que cuida de nós e nos protege de todo vento de doutrina e influência negativa que queiram atacar a nossa fé, o nosso evangelho, a palavra do Senhor, quando nós o buscamos em oração. Que nós possamos, irmãos, fazer esse movimento diário, contínuo, de modo que ele se torne habitual em nossas vidas, através de uma vida de oração. Então, em segundo lugar,
nós nos guardamos no amor de Deus quando nós oramos. Terceiro lugar, nós nos guardamos no amor de Deus quando nós vivemos uma ardente expectação pela volta de Cristo. Vejam o final do versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Meus irmãos, estas igrejas já tinham sido objetos das misericórdias de Deus. As misericórdias do Senhor já tinham alcançado estes irmãos, salvando-os, absolvendo-os da condenação do pecado. A salvação, como uma realidade passada, estava consumada na vida desses irmãos. Mas a salvação, ela tem aspecto futuro também. Com relação ao passado, nós somos absolvidos da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No presente, nós estamos sendo salvos. Isso compreende o processo da santificação. Quanto ao futuro, irmãos, pelo fato de ainda convivermos, com as consequências do pecado original, a salvação, ela é, em certo sentido, ainda futura, em seu aspecto consumativo. Quando, por ocasião da segunda vinda do Senhor, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados e ambos serão arrebatados para um encontro com o Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor, e assim a nossa salvação estará consumada. Observem que tudo isso acontecerá por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Eu lembro da minha adolescência, tinha um cântico, nós cantávamos muito, que era Alfa e Ômega, E aí nós cantávamos desejando que, ó vem, ó Alfa, ó Ômega, ó vem Senhor Jesus. Lembro-me quando eu era aluno do seminário, a minha turma tinha apenas 9 alunos. Nós éramos 9 estudantes com destino, ser pastor, Mas a maioria não era casado. A gente brincava, olha, deixa a gente casar para depois Jesus voltar, Então assim, a prioridade não era a vinda de Jesus, era o casamento. Num acampamento de uma certa igreja, foi feita uma pesquisa sobre as prioridades da igreja. E a volta de Cristo estava entre as últimas prioridades da igreja. Ou seja, nós não cantamos mais sobre a volta de Cristo. Nós não pensamos, nós não desejamos que de fato o Senhor venha para consumar a sua obra, a nossa salvação. Nós estamos muito distantes de uma expectação ardente vivenciada pela igreja do primeiro século. Irmãos, os primeiros cristãos do primeiro século, eles viveram essa expectação pela volta do Senhor. Eles desejaram realmente que o Senhor voltasse ainda naquela época. E isso provocou naquelas igrejas pelo menos 2 ações muito benéficas. A primeira foi a perseverança. Por que a igreja daquela época suportou uma perseguição intensa do império? Porque ela cria e ela desejava e ela desejou que Jesus voltasse ainda no primeiro século. Segundo, essa expectação ardente pela volta do Senhor levou a igreja a evangelizar. Eu lembro, na minha época de adolescência, com um grupo de jovens, nós saímos à tarde para evangelizar e a gente sempre falava da vinda de Jesus. Paulo, o apóstolo, desejou ganhar o mundo para Cristo.
em sua época, porque ele desejava que Jesus voltasse ainda no primeiro século. Se falta perseverança e evangelização, é porque, irmãos, nós não estamos refletindo sobre o significado da volta do Senhor Jesus. Mas nós perseveramos e compartilhamos o Evangelho quando nós vivemos esse desejo ardente pela volta do Senhor e sobre o que Ele significa para a igreja. Por ocasião da vinda do Senhor, haverá um único julgamento com duplo aspecto. A igreja será julgada para absolvição, para a consumação da sua salvação. Ela estará para sempre com o Senhor. Este corpo, carnal, será ressuscitado no corpo físico, mas livre de todas as consequências do pecado original, no certo sentido, o corpo que nós teremos, depois da ressurreição, será muito melhor do que o corpo que Adão e Eva tiveram antes e depois da queda. Porque esse corpo ressuscitado, glorificado, não terá nenhuma potencialidade para o pecado. Não sofrerá mais a influência do tempo, não adoecerá, será um corpo semelhante ao do Senhor. E o que é melhor de tudo isso, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, irmãos, nós nos guardamos no amor de Deus quando nós percorremos a nossa carreira cristã, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, desejando que de fato Ele volte. Portanto, nos guardemos no amor de Deus, construindo a nossa vida cristã sobre a sua palavra. Não pode faltar a palavra de Deus na vida cristã. Nos guardemos no amor de Deus, orando no Espírito Santo. A vida cristã consiste de oração. E nos guardemos no amor de Deus, esperando e desejando que de fato o Senhor Jesus Cristo volte. Amém? Deus assim nos abençoe.